E agora o deputado federal Sanderson, que é do PL do Rio Grande do Sul, da oposição ao governo Lula, para entendermos justamente esse movimento de hoje lá na Câmara. Tudo bem, deputado? Em primeiro lugar, obrigado pela presença aqui e pela entrevista. Boa noite, sempre uma satisfação falar com vocês, Vitor. O que aconteceu, deputado? O governo está se queixando, inclusive, até de participação do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, nesse movimento. Houve essa, como a Natália estava explicando para a gente, essa união dos partidos de centro, o próprio União, PP, PSD, todos eles se juntaram, votaram contra, fizeram essa derrubada de pauta e o governo está reclamando até que teria dedo do governador Tarcísio, que era uma antecipação do jogo eleitoral de 2026. Isso aconteceu, deputado? Como que chegamos a essa derrubada de pauta? A pauta caiu porque não é de interesse público, é uma pauta de interesse do PT, uma pauta do interesse exclusivo da esquerda que não poupa esforços para botar a faca no pescoço da população e do contribuinte. São mais de 20 iniciativas do governo do PT até agora, muitas foram levadas adiante, outras não foram, aumentando o imposto, criando novos tributos, e essa medida provisória, ela, na verdade, é um escárnio, porque aumentar IOF e mentir, como estavam mentindo Lula e seus asseclas, de que aumento de IOF não repercute lá na gôndola do supermercado, é uma grande mentira, uma mentira covarde, inclusive, porque quem mais paga e quem mais sofre por esse tipo de aumento é justamente a classe mais baixa. As classes A e B conseguem, têm estofo e musculatura para se proteger da inflação. Agora, ou do repasse do aumento tributário. Agora, a população mais pobre que Lula mente proteger, essa fica totalmente desguarnecida. Então, não é uma manobra do Centrão, não. A oposição entregou 120 votos, ou seja, metade dos votos para derrubar essa medida provisória escorchante e absurda foi dada pela oposição. Agora, querer descarregar essa culpa de um governo desastroso, né, nos partidos do centro, ou agora querer colocar o governador de São Paulo, que não tem nada a ver com isso, é a fotografia da irresponsabilidade desse governo, que ao invés de cortar gastos, prefere fazer o quê? Aumentar imposto. É muito fácil aumentar imposto. E toda vez que Lula, Haddad, esses incompetentes, tentarem novamente aumentar imposto, nós vamos trabalhar, nós vamos conversar com os deputados, vamos esclarecer, tirarmos todas as dúvidas para que a população não arque com esse prejuízo. Se não vão fechar as contas, tem que fazer só uma coisa: diminuir o tamanho da máquina pública federal, que está muito grande, gastança, torração de dinheiro, irresponsabilidades sequenciais com aumento de bolsas sociais, e aí dá nisso aí, né? Uma tragédia fiscal. Nós vamos fechar o ano agora simplesmente no caos no aspecto fiscal. E não seria nós aqui no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, que concordaríamos com esse absurdo. Então a medida provisória caiu, eles não podem mais colocar medida provisória com esse teor no corrente ano, só ano que vem. Mas se pudesse, eu tenho certeza que semana que vem teria uma outra medida provisória tratando sobre o aumento de IOF. E muito provavelmente, Vitor, eles vão manobrar, eles vão achar alguma maneira. Nós conhecemos o modo de operar do PT e da esquerda. Eles são capazes de levarem até essa matéria para o STF, sob argumentos mais estapafúrdios possíveis. Não, eles acham um argumento para levar essa matéria ao STF, que tem sido a tábua de salvação do governo do PT, né? E aí sim nós estaremos diante de mais um descalabro, porque não cabe ao STF tratar de aumento de imposto, de criação de novos tributos, como era o caso dessa medida provisória absurda e que caiu porque os deputados responsáveis não aceitam em hipótese alguma aumento de imposto num cenário que todos nós sabemos que tem alternativas. Nós temos outras maneiras de equilibrar as contas, que não é criando um novo tributo, ao contrário, é diminuindo gastança, qualificando as despesas do governo, e isso PT,
Lula, Haddad, nem cogitam. Eles não cogitam em qualificar as despesas. Querem sempre colocando a conta no contribuinte. Agora, deputado, sobre a participação do governador Tarcísio, ele esteve ou não esteve à frente dessa articulação? Porque agora há pouco estava vendo aqui que o deputado Sóstenes Cavalcante, que é o líder do PL na Câmara, ele fez inclusive um agradecimento na tribuna ao governador pelo empenho na derrubada dessa matéria. Qual foi a participação, afinal, do governador, deputado? Não, ele não teve participação efetiva. Agora, claro, o governador de São Paulo, como os governadores, conversam com seus deputados federais sobre diversas pautas que chegam aqui no Congresso, afinal de contas, tem repercussões, né? Agora, dizer que o Tarcísio teve uma relação direta com a derrubada, isso é uma injustiça, não é verdade. A Câmara dos Deputados, os líderes de partidos se reuniram, e isso não é de agora. Já quando nós derrubamos aquele decreto administrativo que impunha aumento de IOF, nós já falamos e demos um recado lá para o Poder Executivo. Não vem com aumento de imposto que nós não vamos aceitar. Aí eles levaram ao STF, judicializaram e tal, e vieram com a medida provisória, aumentando IOF, e estavam contando como certo. E veja, pode verificar, muitos deputados da base do governo também nem votaram, que o quórum foi baixo. Não votaram por quê? Porque o povo nas ruas não quer saber de aumento de imposto. Nós já estamos com uma carga tributária se aproximando a 40%. E vamos criar mais impostos ainda? Não. Então, parabéns hoje à Câmara dos Deputados, um dia histórico para nós, porque dá um recado. Mais do que nós derrubarmos essa medida escorchante, absurda, é o recado que passamos para o mundo inteiro. O Congresso brasileiro, notadamente a Câmara dos Deputados, que não tem servido de capacho do Poder Executivo, não aceita e não vai aceitar esta senha arrecadatória do governo do PT em hipótese alguma. Agora, deputado, o governo reagiu prometendo corte de emendas. É isso que os deputados governistas que a nossa reportagem ouviu hoje em Brasília estão dizendo que vai ser o próximo passo. O governo diz que, já que não foi aprovada a medida, alguma coisa o governo tem que fazer para fechar as contas. E vai ser contingenciamento das emendas parlamentares. O que é que o senhor acha dessa possibilidade? As emendas têm previsões constitucionais, têm autorização constitucional. Então não pode, ainda mais agora com essa mensagem, dando conta que fariam os cortes por represália. Então, em hipótese alguma, pode haver cortes sem justa causa. Para cortar emenda parlamentar, que são serviços, emendas parlamentares autorizadas pela Constituição, são serviços de saúde, de segurança, de educação, de infraestrutura, que deixarão de ser prestados, porque toda emenda parlamentar chega lá no munícipe, lá na ponta, através de um ministério. O deputado não encaminha direto para o CNPJ da instituição que vai receber. Não, tudo vai através de ministérios do Poder Executivo Federal. Se os serviços não forem prestados, o governo federal, o presidente da República, inclusive, pode estar cometendo um crime de responsabilidade passível de impeachment. Então, cortar, bloquear as emendas, falam inclusive em 10 bilhões, em clara represália a essa atitude justa e correta, responsável, feita pela Câmara, no meu modo de pensar, é quase que um atestado de perseguição, um atestado, assinar um atestado de improbidade administrativa, e nós aqui na Câmara não vamos aceitar. É bom lembrar, quem inicia o processo de impeachment, nesse processo previsto na Constituição, de impeachment e numa lei lá de 1950, é a Câmara dos Deputados. Quem leva adiante e julga é o Senado, mas quem inicia é a Câmara dos Deputados. Se realmente houver essa retaliação, que eu sinceramente não acredito, porque daí seria o fim do mundo, nós provavelmente vamos ingressar com pedido de impeachment, porque há outras rubricas a serem cortadas. Muitas outras rubricas a serem cortadas. Muitas. De pastas consideradas, inclusive, eletivas, voluptuárias. Várias pastas que não são relacionadas à saúde, à segurança pública, à educação, que são os três tripés dos serviços públicos,
O que não for saúde, não for segurança e não for educação, pode ser cortado, pode ser adiado para o ano que vem. Então, se quiserem cortar as emendas parlamentares, teremos aí, estaremos diante de um clássico caso de perseguição, já antecipado, inclusive, porque a imprensa já noticiou que é assim, então nós vamos cortar as emendas parlamentares. E aí estaremos diante de um novo impasse, e esse impasse pode ser resolvido muito rapidamente com o impeachment que nós vamos apresentar, se for o caso. Tenho certeza que nessa situação, considerando a flagrante exposição de uma ameaça prévia já, eu acho que é o caso de abertura de impeachment, caso o Lula insista em querer fechar suas contas botando a faca no pescoço de contribuinte, que não deve pagar essa conta. Quem tem que pagar essa conta é o governo, cortando gastos irresponsáveis que nós sabemos, inclusive já enumeramos uma série de rubricas que podem ser cortadas e que o Lula prefere, claro, né, jogar a conta no colo da população brasileira. Deputado, nosso tempo está esgotado, mas agradeço muito ao senhor pela presença aqui. É o deputado federal Sanderson, ele é do PL, do Rio Grande do Sul. Obrigado pela presença aqui. Boa noite, deputado. Até uma próxima. Obrigado, Vitor. Obrigado. Valeu. Até mais. Parabéns.